Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que é pura intensidade, sabe? Um marco zero na história de um povo. Estamos falando do capítulo 12 do livro do Êxodo, um texto que mistura ritual, libertação, a própria construção de uma identidade. Olá, é isso mesmo, um capítulo fundamental. Nossa fonte hoje leva a gente direto para o Egito Antigo, bem naquele momento tenso, antes de uma virada monumental. A ideia aqui é desvendar as raízes da celebração da Páscoa, o Pêssar, né? Exato. E entender os detalhes do ritual, como eles se conectam com a saída da escravidão. Ok, vamos lá. A cena é incrível, né? Imagina, chegam instruções divinas, a última praga pairando no ar. Aí tem que escolher um cordeiro específico, preparar de um jeito certo, usar o sangue como proteção e comer tudo correndo. É muita coisa acontecendo. Sem dúvida. E o fascinante para mim é que esse capítulo não só conta um evento histórico crucial para essa tradição, mas ele já estabelece ali, tipo um manual, né? Um memorial vivo, práticas para serem repetidas para sempre. É um roteiro para a memória coletiva mesmo. Vamos ver esses detalhes, o porquê de cada coisa. Boa. Bom, tudo começa com Deus falando com Moisés e Arão lá no Egito ainda. E a primeira ordem já é forte. Aquele mês seria o primeiro mês do ano para eles. Um novo começo. Um novo calendário, né? E logo depois vem a ordem central para o dia 10 desse novo mês. Cada família pegar um cordeiro ou um cabrito. Podia ser. O texto dá essa opção. Macho, de 1 ano e sem defeito nenhum. Essa mudança de calendário é muito simbólica, né? Marca uma ruptura, um calendário litúrgico próprio, não mais o egípcio, e a exigência do animal sem mácula. Isso já aponta para um ideal de pureza, de perfeição, talvez, necessário para o que ia acontecer. Faz sentido. E tem aquele detalhe interessante, né? Se a família fosse pequena, era para se juntar com o vizinho para dividir o cordeiro. Verdade. Isso já mostra um elemento comunitário forte desde o começo. Não era algo só individual, familiar. Tinha essa coisa da comunidade. Bem lembrado. E esse cordeiro escolhido lá no dia 10, ele não era sacrificado na hora, né? Não. Ele ficava com a família guardado. Até o dia 14. Só aí, no fim da tarde, é que toda a comunidade de Israel sacrificava. E chegamos num ponto visualmente muito forte, o sangue. O sangue. Parte do sangue desse cordeiro tinha que ser passado em lugares bem específicos da casa. Nas laterais da porta, os umbrais, e na viga de cima, a verga. E é interessante que depois, quando Moisés repassa as ordens, ele até especifica como fazer isso. Com um molho de isopo, que era uma planta comum lá, e o texto é claro, o sangue funciona como um sinal de proteção. A gente vai ver o porquê disso daqui a pouco. Exato. Mas já ali é um ato de obediência visível. Marcava as casas dos israelitas, diferenciava das outras. E a refeição em si, como era? Também cheia de regras. Muitas regras. A carne do cordeiro tinha que ser assada no fogo. Não podia comer crua nem cozida na água. Assada. E tinha acompanhamento obrigatório. Pães ázimos, ou seja, sem fermento, e ervas amargas. E tinha regra até para as sobras. Nada podia ficar para o dia seguinte. O que sobrasse, queimava. Isso reforça a ideia de que era algo para aquele momento específico, né? Um consumo total ali naquela noite. Exato. Mas o mais curioso, talvez, era como comer. O texto diz assim: pois o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Prontos para partir. Totalmente. Tipo, com a mochila nas costas, né? E ainda por cima, comê-lo-eis apressadamente. A própria refeição é chamada de a Páscoa do Senhor. Cada detalhe aí é carregado de significado, né? Assado no fogo, talvez pela pressa, um preparo mais primordial, digamos. Pode ser. Os pães ázimos, a gente vai ver depois, tá ligado direto com a saída apressada. Não deu tempo da massa crescer. Ah, sim, faz sentido. As ervas amargas. Bom, quase todo mundo interpreta como lembrança da amargura da escravidão, né? Uma memória sensorial. Sim. E a postura de prontidão, vestido, calçado, cajado na mão. Resume tudo. Não é um banquete para relaxar.
É uma refeição de transição, na cara da liberdade. É comer já com o pé na estrada, literalmente. Perfeito. E aí o texto explica o porquê de toda essa preparação, esse ritual. Naquela mesma noite, Deus ia passar pelo Egito para executar a 10ª praga. A mais terrível. A última, a morte de todos os primogênitos, humanos e animais. E o texto ainda diz que Deus ia executar juízos sobre todos os deuses do Egito. Isso é forte. E o sangue nas portas. Era a diferença, a garantia. O versículo 13 é muito claro. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Depois o 23 reforça que o próprio Senhor ia proteger as casas marcadas, não ia deixar o destruidor entrar. Que imagem! Essa 10ª praga é o clímax do confronto, né? A narrativa cria uma divisão nítida. Egípcios sofrendo juízo, israelitas protegidos pela obediência ao ritual do sangue. É um ato de fé que vira proteção física real. E essa menção ao juízo sobre os deuses egípcios? Isso é muito significativo. Como assim? Sugere que a briga não era só com Faraó, mas com todo o sistema de crenças egípcio, com o panteão deles. É uma afirmação de quem manda de verdade, sabe? Entendi. Uma demonstração de poder divino supremo. Exato. E o relato do que aconteceu é direto, brutal. Meia-noite, a praga veio. O texto fala que morreram todos os primogênitos egípcios, sem distinção, desde o primogênito de Faraó até o primogênito do cativo na prisão. E os animais também. Uma tragédia imensa. O impacto foi tão grande que houve grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Dá para imaginar a cena, uma calamidade nacional. Terrível. E aí Faraó, aquele que resistiu tanto, a reação dele foi imediata. Parece desespero puro. Ele manda chamar Moisés e Arão no meio da noite. A urgência, né? Total. E a ordem é: levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Ele cede tudo, deixa levar os rebanhos que antes era problema. Um ponto de disputa antes. E ainda pede, abençoai-me também a mim. Que virada! É uma inversão completa de poder. O opressor, agora devastado, com medo, não só liberta, mas implora para eles irem embora e ainda pede bênção. E os próprios egípcios, diz o texto, pressionaram os israelitas para sair logo, com medo de morrerem todos também. Isso. A pressa agora era dos egípcios para expulsar eles. Apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra. O medo era o motor ali. A libertação virou uma expulsão por pânico. E a partida acontece nesse clima, né? Urgência total. O texto até reforça que eles saíram tão rápido que levaram a massa do pão antes de fermentar. Carregando as amassadeiras nos ombros. Isso, um detalhe tão cotidiano que vira símbolo. Mas antes de saírem mesmo, teve aquela história de pedir coisas para os egípcios, né? Objetos de prata, ouro, roupas. Sim, seguindo instruções anteriores. E os egípcios deram. O texto diz que foi Deus que fez isso, que deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Eles despojaram os egípcios. Essa parte do despojo tem várias leituras, né? Compensação pelo trabalho escravo, cumprimento de promessa. Mas na narrativa reforça a virada. Saem como escravos, mas levam riquezas dadas pelos antigos senhores. Impressionante. E a escala dessa saída é gigante. O texto fala em quase 600 mil homens de pé, sem contar mulheres e crianças. Mesmo que seja um número simbólico, indica uma multidão. Uma multidão enorme. E ainda diz que foi junto uma grande mistura de gente. Quem seriam? Outros povos. Eles finalmente assam os pães ázimos. Daquela massa que trouxeram correndo. Exato, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter. De novo a ligação, pressa e pão sem fermento. Aí o texto faz uma pausa e marca o tempo. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Fim de uma era longa. 430 anos, é muito tempo. E aquela noite específica da saída ganha um status especial.
vira uma noite a ser guardada, lembrada para sempre. Uma noite de vigília perpétua, como diz o texto. Exatamente. E para ter certeza que essa memória não ia se apagar, que a libertação não seria esquecida, o texto estabelece a Páscoa, aquela refeição do dia 14, e a festa dos pães ázimos, que durava 7 dias depois. Do dia 15 ao 21. Isso. Estabelece como memoriais perpétuos. Durante essa semana toda da festa, nada de pão fermentado. Quem comesse ou tivesse era excluído da comunidade. Uma regra bem rígida. Os versículos repetem, estatuto perpétuo. E tem até uma instrução de como ensinar isso para os filhos. Quando eles perguntassem que rito é este vosso, era para contar história. Aí a gente vê a função central do ritual, né? Para manter a identidade e a memória do grupo. Não é só lembrar um fato, é reviver, reencenar sensorialmente, em comunidade, a experiência que fundou aquele povo. Comer o cordeiro, o pão ázimo, as ervas, contar a história, tudo isso conecta cada geração com aquela noite lá atrás. É um mecanismo poderoso mesmo, de transmissão cultural, religiosa. Com certeza, moldou a identidade deles por milênios. E o capítulo ainda traz regras sobre quem podia comer dessa refeição da Páscoa. Isso também diz muito sobre a comunidade que estava nascendo ali, né? Diz muito. De cara fala que estrangeiro ou trabalhador diarista não podia comer. Parece bem exclusivo. Sim, estabelece uma fronteira inicial. Mas não é uma fronteira fechada. Como assim? O texto logo abre portas. Um escravo comprado, que era parte da casa, podia comer, mas tinha uma condição: ser circuncidado. Ah... E mais importante, um estrangeiro que morasse ali com eles, um peregrino, se ele quisesse celebrar a Páscoa, ele podia, desde que ele e todos os homens da casa dele fossem circuncidados. Depois da circuncisão, ele era tratado como natural da terra. Nossa, isso é muito interessante. Então, a identidade não era só de sangue, de nascimento. Tinha um jeito de se integrar. Exatamente. A circuncisão funciona aqui como o rito de entrada, o sinal visível de que o homem pertencia àquela comunidade da aliança. Ao fazer isso, o estrangeiro mostrava que queria aderir à identidade e aos compromissos daquele povo. O texto até diz: a mesma lei haverá para o natural e para o peregrino. Define uma comunidade pela aliança, pela prática, não só pela linhagem. Faz todo sentido. E para fechar, o capítulo dá mais umas regras que reforçam essa ideia de unidade na celebração. Tinha que comer o cordeiro em uma só casa. Nada de levar carne para fora. E aquele detalhe famoso, não quebrareis osso nenhum dele. E a responsabilidade era de todo mundo. Toda a congregação de Israel o fará. A regra de comer numa casa só, a participação de toda a congregação, tudo reforça a dimensão comunitária. Essa proibição de quebrar os ossos, pode ter vários significados, né? Imagino. Preservar a integridade do sacrifício, talvez. Ou simbolismos que outras tradições depois desenvolveram a partir daqui. Mas ali no contexto parece focar no respeito pelo sacrifício e na unidade do ato. Entendi. Então, amarrando tudo. Êxodo 12 nos dá esse relato super vivo. Da noite da libertação, a praga final, a saída correndo. Mas talvez, até mais forte que isso, ele detalha a criação de rituais. A Páscoa, a festa dos pães ázimos. Como um mecanismo para gravar a libertação na memória. Isso! O cordeiro, o sangue, o pão sem fermento, as ervas, a pressa, tudo vira parte de um memorial vivo para ser repetido todo ano. Precisamente. É um exemplo perfeito de como história e ritual se juntam para criar e manter a identidade de um povo. A saída do Egito não fica só no passado. É uma experiência fundadora que tem que ser reatualizada sempre, pelo ritual. E as regras de quem participa, como participa, isso desenha os limites e as pontes dessa comunidade. Como ela se definia e como permitia que outros entrassem. Fica aqui uma coisa para a gente pensar. O tanto de espaço, de detalhe que o texto gasta explicando como lembrar, como celebrar, é enorme. Quase tanto quanto a descrição da libertação em si. É verdade. Que impacto será que essa ênfase toda no ritual, nessa prática cuidadosa da memória, teve e talvez ainda tenha no jeito como uma comunidade ou mesmo uma pessoa se vê,
entende sua história, seu lugar no mundo? Boa pergunta. Fica aí essa reflexão sobre o poder do ritual, né? Como ele pode moldar quem a gente é por tanto tempo.